vamos lá. Retornando aqui, né, nós paramos explicando aqui a ação dos medicamentos, onde eu disse que vocês vão ter que ter uma maior atenção aos diagnósticos, né, que são medicamentos de meio de contraste, que vão estar dentro da aplicação técnica do profissional de radiologia. Vamos já desse segmento. Origem dos medicamentos. Nós temos também 4 origens de medicamento. Como é que esse medicamento ele é criado? Qual é a fórmula principal desse medicamento? Vamos lá. Origem animal, vegetal, mineral e medicamento sintético, certo? Como o próprio nome já diz, já tem como vocês terem uma noção, né, da origem desse medicamento especificamente. O primeiro medicamento de origem animal são substâncias medicamentosas extraídas das glândulas e órgãos de animais. Por exemplo, alguns hormônios, insulina, óleo de peixe de ômega 3, dentre outras situações. Já os de origem vegetal são medicamentos extraídos de diversas partes das plantas. Por exemplo, né, os alcaloides de beladona, que são extraídos de plantas, né, que são substâncias vegetais. Minerais são substâncias extraídas de fontes de minério, como iodo, cálcio, ferro, magnésio. E os medicamentos sintéticos são aqueles medicamentos sintetizados no laboratório, ou seja, eles são totalmente artificiais, como por exemplo o ácido acetilsalicítico. Ave Maria, enrolou, mas enfim, dá pra ver aí, né? E os medicamentos antibióticos também são medicamentos totalmente sintetizados de forma laboratorial. Formas farmacêuticas. Eu quero que vocês se atentem aqui também, porque os medicamentos de meio de contraste têm várias formas. Tem sim para eles montar em forma líquida, por exemplo, certo? As formas farmacêuticas é a maneira pelo qual o medicamento ele é apresentado. Como é que nós visualizamos esse medicamento? Ele pode estar na sua forma líquida, ele pode estar na sua forma semilíquida, na sua forma sólida. Lembrando lá das aulas de química também, as formas líquido, sólido e gasoso tem a ver com com as moléculas compactadas, parcialmente compactadas ou totalmente livres, certo? Os medicamentos de forma líquida, nós temos os xaropes, soluções, emulsões, colírios e os elixires. Dentro do meio de contraste, nós encontramos soluções e até meio de contraste administrado por colírio, para exame, por exemplo, de draquitografia, né? As formas semilíquidas dos medicamentos são as pomadas, géis, cremes, loções, e as formas sólidas, né? São as formas onde as moléculas daquelas substâncias estão totalmente compactadas. Nós temos os comprimidos, comprimido com revestimento entérico, pastilhas, cápsulas e pós. Agora eu vou trazer um resumo breve de cada um desses medicamentos, né, de acordo com suas formas farmacêuticas, para que vocês tenham uma noção de como é que eles se apresentam. É bem interessante, certo? Até mesmo a administração deles. Comprimido. O que é um comprimido? É uma forma sólida de um pó medicamentoso, certo? Ele é preparado por compressão para que ele tenha essa forma de comprimido, adicionando ou não substâncias aglutinantes. Comprimidos com ranhura permitem a divisão equilibrada da dose. Geralmente aqui, esse primeiro aqui, esse deve também estar. Por exemplo, o medicamento desse aqui é de 600 mg, né? Se o paciente ele tem uma prescrição de 300 e ele consegue partir exatamente aqui onde tem essa demarcação, ele vai ter 300, certo? O que não é o indicado quando não tem essas ranhuras, você ter uma divisão dessa dose medicamentosa. Você pode ter até uma imprecisão da quantidade de medicamento contida naquele comprimido que foi partido ao meio. Até mesmo quando, por exemplo, o médico passa um medicamento de 30 mg, você só consegue encontrar de 15, você tomando 2, você consegue suprir a necessidade dos 30, certo? Mas essa questão de divisão é um pouco mais complexa, mas tem gente que faz bastante, e até os médicos eles indicam quando esse medicamento ele consegue ser repartido de forma exata.
Comprimido com revestimento entérico. Resiste à dissolução do pH ácido do estômago, mas dissolve-se com pH alcalino do intestino. Utilizados para fármacos que são destruídos ou inativados pelo pH ácido. Não devem ser mastigados ou triturados. Na verdade, nenhum comprimido deve ser mastigado ou triturado, porque a ação desse medicamento ele vai começar ou no estômago ou no intestino. Lembre das aulas de anatomia. Eu tenho ali os líquidos, os ácidos que vão estar corrompendo as moléculas daquela substância que você acabou ingerindo, certo? Para poder gerar, começar a ser absorvido, dissolvido, primeiro passo, absorvido e ter sua ação medicamentosa. E quando você mastiga o comprimido, ou você parte ou tritura, você faz com que a dissolução ocorra no órgão errado, né, na boca. Os comprimidos comuns, retornando aqui, ó, que não tem o revestimento entérico, a dissolução dele começa e a absorção no estômago, porque os outros órgãos não têm esse pH mais ácido, esses líquidos gástricos que façam essa função. Já o comprimido com revestimento entérico, ele é um comprimido que ele vai começar a ser dissolvido e absorvido no intestino, certo? No intestino delgado. O intestino grosso ele não tem função de metabolismo de nada, de medicamento, nem de alimento, nem de nada, certo? Então a diferença do comprimido convencional para o comprimido de revestimento entérico é que a dissolução e a absorção desse medicamento começa no comprimido normal no estômago e no comprimido com revestimento entérico no intestino delgado. Cápsulas são preparados nos quais uma ou mais substâncias, seja líquido ou em pó, são colocadas dentro de um invólucro gelatinoso que se dissolve no tubo gastrointestinal e liberta o medicamento para ser absorvido. Forma adequada para a administração de fármacos com sabor desagradável e devem ser deglutidas inteiras, ou seja, não pode mastigar a cápsula nem repartir a cápsula, certo? Pastilhas são pequenos discos que contêm fármaco numa base aromatizada, devem ser completamente dissolvidos na boca para que assim libere o fármaco e comece sua absorção pelo organismo. Normalmente exercem seu efeito terapêutico na própria mucosa, né? Essas pastilhas geralmente são medicamentos que vão fazer ação na própria boca, na língua, na garganta, no trato gastrointestinal. Ela não precisa necessariamente aguardar que chegue no estômago ou no intestino para começar a sua ação terapêutica. Xaropes, fármacos dissolvidos numa solução concentrada de açúcar ou sacarose ou muito aromatizada. Serve para dissimular o sabor desagradável do medicamento, especialmente utilizados em pediatria. O sabor mais agradável é mais fácil a administração e mais fácil o ajuste da dose, certo? Soluções são misturas homogêneas de líquidos sólidos, habitualmente tem um sabor desagradável. É um xarope para adulto, mas geralmente tem soluções que são de uso pediátrico também, certo? Uma forma de administração rápida é você utilizar a seringa e jogar diretamente na garganta da criança, caso seja uma administração de medicamento pediátrico. Emulsões, feitas a partir de gorduras, óleos ou vaselina, dispersas em outro líquido. Disfarçam o mau sabor, proporcionam a melhor solubilidade do fármaco. Devem ser agitadas antes da administração, que geralmente por ser uma substância mais oleosa, né, pode dispersar as substâncias que estão compostas ali nesse medicamento. Então sempre chacoalha antes de utilizar. Estou passando um pouco mais rápido porque nada disso é de interesse do profissional de radiologia. Só mesmo para vocês se inteirarem acerca de alguns temas, né, da farmacologia, para podermos aprofundar mesmo naquilo que nos interessa. Os elixires são preparações de fármaco num solvente alcoólico utilizado para fármacos que não conseguem ser totalmente dissolvidos em água, certo? Colírio é um medicamento de uso tópico, ou seja, de uso local, né, na mucosa do olho. É um medicamento para ser utilizado nos olhos. Tem também meio de contraste que utiliza dessa forma de aplicação. Muito raro, nunca vi assim na prática clínica, mas na literatura tem bastante.
loções, que são suspensões de um pó insolúvel em água ou substâncias dissolvidas no líquido espesso. Serve para a proteção da pele, por exemplo, e aliviar o rubor e prurido. Cremes. Óleos emulsionados em 60% a 80% de água, de modo a formar um líquido espesso ou um sólido mais pastoso. Por exemplo, tem os cremes antifúngicos, né? Pomadas também são preparações semissólidas na base de gordura, como a lanolina ou vaselina, e é completa ou moderadamente absorvida pela pele. Geralmente as mais atuais, dependendo também da aplicação, da quantidade que você aplica, ela é totalmente absorvida pela pele. Os pós, que são partículas finas de um fármaco que tem o talco como base, normalmente são espalhadas na pele, secam a pele e desaparecem de forma facilmente. Tem os géis, que são as misturas semissólidas que se liquefazem quando aplicadas na pele, evaporam rapidamente, formando uma película permeável. São alguns dos exemplos dos medicamentos que eu dei até agora para vocês, certo? Agora nós vamos para outro tópico que eu preciso que vocês foquem um pouco mais, que também vai ter sua aplicação teórica e conceitual lá quando estudarmos os meios de contraste radiológico, certo? São as vias de administração dos meios de contraste, eu estou querendo levar para meio de contraste, mas são as vias de administração dos medicamentos. Como é que eu administro esse medicamento? Quais são as formas que o medicamento vai entrar no organismo daquele paciente para que ele tenha sua ação farmacêutica efetiva, certo? Tem aqui, ó, 3 vias de administração. Vou começar por essa aqui que é mais fácil. A aplicação tópica ou local. Lembram que em colírio, aqui ó, tem uso tópico. Quando eu falo em uso tópico ou local, eu estou falando de aplicação de medicamento de forma externa, sem que eu precise ter comunicação com veia, comunicação com mucosa, né, comunicação com cavidades. Ou seja, é uma pomada, é um creme, é um colírio. São medicações de uso tópico. Tem até um exemplo aqui, ó, do colírio. Uma aplicação externa, onde você tem a permeabilidade da membrana plasmática, que vai possibilitar que esse medicamento ele adentre o nosso tecido e tenha a sua função efetiva daquele medicamento farmacológico, certo? Já as outras 2 vias de administração de medicamentos são as vias entéricas e as vias parentéricas, certo? As vias entéricas são as vias onde eu tenho a administração através de orifícios de comunicação externa, como por exemplo via oral, via sublingual. Tem medicamento que você tem que colocar abaixo da língua, porque o pH é diferente, a dissolução e a absorção do medicamento ele é diferenciado também. Via retal, certo? Via uretral. Você sabe onde fica a uretra? A uretra é a comunicação final do sistema urinário com o meio externo, né? Para o homem fica no centro do pênis e para a mulher fica anterior à lítia, e para a mulher fica anterior à vagina, certo? E os medicamentos, tanto o medicamento quanto o meio de contraste pode ser administrado por essas vias, né? Que são as vias entéricas: retal, vagina, uretra, oral, sublingual, vias entéricas. Eu não preciso fazer nenhum orifício no paciente para que eu possibilite a comunicação do meio de contraste ou do medicamento com o organismo dele. Já as vias parentéricas, né, eu tenho a classificação aqui dentre elas. Eu tenho medicação por via endovenosa, também tenho meio de contraste endovenoso, ou seja, eu preciso ter um acesso na veia do paciente para administrar aquele medicamento, para administrar o meio de contraste. Intramuscular, que entra mais para medicamento, o meio de contraste não é administrado de forma intramuscular. Subcutânea, também medicamento. Inalatória, também medicamento. E dérmica, também medicamento,
certo? Então, só recapitulando aqui para vocês: vias entéricas, sublingual, oral, retal, vaginal, pela uretra. Vias parentéricas, endovenosa, intramuscular, subcutânea, inalatória e dérmica. E a aplicação tópica local, que são cremes, pomadas, certo? Colírio, que são medicações que são passadas de forma externa, sem precisar agredir o tecido biológico do paciente para estar fazendo a administração do medicamento ou do contraste, certo? Quais são os fatores que afetam a atividade do medicamento no organismo? Por que será que quando você vai no médico, né, fazer um tipo de exame, ou solicitar a prescrição de um exame, fazer algo relativo a que venha a ser submetido à administração de um meio de um medicamento novo, né? Porque o médico sempre faz algumas perguntas relacionadas a fumo, bebida alcoólica, ou até mesmo durante a administração de algum medicamento. É necessária a suspensão de outro medicamento, né, de forma temporária. Por quê? Porque essas substâncias, tudo que envolto no estudo de farmacologia são substâncias. E substâncias geralmente você mistura mais de uma solução, mais de um soluto, tem mais de um tipo de substância ali naquele medicamento final. E se você mistura as ações moleculares dessas substâncias, uma pode inativar a outra, né? Como, por exemplo, sempre eu abro um debate em sala que tem muitas pessoas que engravidam tomando contraceptivos. Mas por que ela engravidou tomando contraceptivo? É o contraceptivo que não está fazendo sua ação fisiológica, não está fazendo com que não ocorra ovulação naquela paciente? Não, porque muitas vezes ela utiliza de antibiótico, que o antibiótico corta o efeito do contraceptivo, né, do anticoncepcional. Então acaba que a ação de um medicamento interfere na outra e a pessoa acha que está protegido tanto da bactéria quanto de uma gestação indesejada e acaba engravidando, né? Então são fatores que devem ser levados em consideração para que não haja esse prejuízo da ação fisiológica daquele medicamento, né? Da ação farmacêutica, melhor dizendo, daquele medicamento. Então, deve ser levado em consideração, né? Primeiro ponto, a variabilidade interindividual. Cada indivíduo, o seu corpo funciona de forma diferente do outro indivíduo. Não adianta você achar que eu administrei X medicamento no meu filho, o filho da vizinha está doente, está os mesmos sintomas, tome aqui o medicamento para você. Não. É preciso analisar toda a questão organizacional sistêmica de cada indivíduo para que seja administrado o medicamento de acordo ao que ele necessita, né, que esteja sendo administrado. Não adianta você pegar um medicamento de X, administrar Y e achar que o resultado final seja idêntico. Existe essa variabilidade interindividual que deve ser levada em consideração, né? Fatores determinantes: idade, peso, gravidez, álcool, fumo e até mesmo a ação de outros fármacos, né? Se o paciente ele está fazendo uso de outros medicamentos, se o paciente ele está em idade gestacional, está gestante, está gestando um feto, eu posso interromper o medicamento, pode continuar fazendo a administração daquele medicamento, porque o álcool ele pode intervir na ação desse medicamento, né? Tudo são soluções, são substâncias. No final, quando trocado em miúdos, é tudo química, certo? E quando você vai tentar suprir a necessidade de determinada situação e você já está com outra solução em ação farmacêutica no seu corpo, você acaba que mistura essas substâncias e não tem um efeito desejável nem para a substância 1 nem para a substância 2. Então são os fatores mesmo que são relacionados e afetam diretamente a atividade do medicamento farmacêutico e devem ser investigados e devem ser comunicados aos médicos e até mesmo acompanhantes e tudo mais,
para que a ação efetiva seja respaldada levando em consideração esses fatores e que não haja prejuízos futuros para aquele paciente, certo? Então são fatores realmente que afetam a atividade desse fármaco no organismo do paciente. Dosagem dos medicamentos, né? Como é que esses medicamentos eles são administrados? Existe a posologia e a dose. São dois conceitos que são muito confundidos, mas que cada um faz correlação com a ação farmacêutica dos medicamentos e a administração correta dos mesmos. Vamos lá. Primeiro, posologia. A posologia é o estudo das doses de administração dos medicamentos. Estudo da dose. Ok. Mas o que é dose? Dose é uma determinada quantidade de uma droga administrada no organismo, a fim de produzir o efeito terapêutico. As doses dos medicamentos são classificadas em dose mínima, máxima, tóxica e letal. Vamos lá. Então, a posologia, vamos começar por dose. A dose é a quantidade do medicamento que o seu médico prescreve, certo? A ser administrada em X horas, X dias. A posologia vai trazer a dose como referência e o quadro clínico patológico desse paciente para que o médico empregue a quantidade de dias, de horas, sei lá, que vai durar o tratamento clínico daquele paciente, né? É o que é levado em consideração para que o médico correlacione dose e posologia. O tipo de doença, o tipo de bactéria, a fase que foi diagnosticada aquela doença, o quadro clínico do paciente, se já existem doenças pré-existentes, o tipo de bactéria, o tipo de vírus, se aquele paciente tem comorbidade ou não, são vários fatores que são levados em consideração. Inclusive, né, para a administração de meio de contraste, vocês vão ver nas próximas aulas que existe uma averiguação pré-existente através de anamnese. Será que esse paciente realmente pode ter a administração do meio de contraste sem nenhum prejuízo? Porque é sabido que existem os efeitos adversos a qualquer tipo de medicamento, qualquer tipo de substância, né? Seja uma substância alimentar ou uma substância farmacêutica. Tem pessoas que têm, por exemplo, alergia à castanha, tem pessoas que têm alergia a camarão, tem pessoas que têm alergia a medicamentos analgésicos, sei lá, de pirona. Então, eu tenho que ter um estudo pré-existente da condição clínica daquele paciente para que daí o médico consiga analisar qual a dose e posologia adequada para aquela situação, para aquele paciente, certo? E as doses são classificadas em 4 tipos. Temos a dose mínima, né, que é a menor quantidade de medicamento que ele é capaz de produzir efeito terapêutico. Tudo isso aí que determina é o médico. Através de um erro também de administração de medicamento, você pode chegar nesses 2 pontos que podem levar o paciente a óbito. Dose mínima é a menor quantidade de um medicamento capaz de produzir efeito terapêutico. Dose máxima é a maior quantidade de um medicamento capaz de reproduzir o efeito terapêutico. Se essa dose for ultrapassada, pode acarretar efeitos tóxicos no organismo, até mesmo levar o paciente a óbito. A dose tóxica é a quantidade de medicamento que ultrapassa a dose máxima, ou seja, ela não vai mais causar o efeito terapêutico, ela vai causar efeitos danosos, porque o organismo recebeu uma sobrecarga de medicação que ele não estava preparado e nem tem respaldo para poder conseguir converter isso e eliminar de forma rápida. E pensem sempre que toda substância que o seu organismo recebe, ele vai absorver e jogar na corrente sanguínea. Ele pode chegar no órgão-alvo, né, faz sua ação e parte dele é eliminado. Nada fica no organismo para sempre. Sempre você precisa eliminar. Mas se você coloca uma dose que ultrapassa a dose máxima, chegando à dose tóxica ou dose letal, altos níveis de substância, seu corpo pode entrar em colapso, né? E ele fica meio que sem entender o que está acontecendo, porque tem tanta substância querendo distribuição aqui em determinado órgão, em determinada situação, e ele acaba que entrando em colapso, pode gerar uma falência múltipla de órgãos, até mesmo levar o paciente a óbito. Então é bem perigoso. Geralmente essas doses tóxicas e letais ocorrem mais quando os pacientes com distúrbios psicológicos fazem uso de medicação
para cometer suicídio, né? E a dose letal é a quantidade de medicamento que causa a morte do indivíduo. Geralmente ela está dentro da dose tóxica, né? Quando ultrapassa a dose máxima do medicamento, o corpo não entende quase nada e aí começam as perturbações fisiológicas e o corpo começa a responder de forma desordenada, podendo levar esse paciente a óbito. Ação das drogas. Olha aqui o que falamos com vocês. Lembram do início que eu falei que o comprimido, geralmente a ação dele o medicamento começa a ser dissolvido e absorvido no estômago e com o revestimento entérico precisa chegar no intestino delgado, certo? Vamos falar um pouquinho rapidamente aqui da ação das drogas para vocês. A absorção do medicamento. O conceito de biodisponibilidade refere-se à velocidade e ao grau de absorção de determinado medicamento pela corrente sanguínea. Como eu disse, todo medicamento que vocês ingerem, que o paciente ingere, ele chega na corrente sanguínea para que ele seja distribuído e consiga alcançar o órgão-alvo, né? Para que ele consiga neutralizar uma dor, uma infecção, dentre outras situações. Então tudo vai parar na corrente sanguínea. Por isso que tem que ser na dose correta, na dose adequada, para que ele consiga ter o fim terapêutico sobrepondo aquele fim tóxico ou letal que possa causar perturbações e até mesmo o óbito do paciente. A biodisponibilidade depende de diversos fatores, certo? Como o modo com o qual foi concebido e manufaturado o produto farmacológico, as propriedades físicas e químicas do medicamento e a fisiologia da pessoa tratada. É tudo aquilo que a gente já viu. Não adianta você utilizar medicamento de A em B porque depende da interação interpessoal, né? Cada organismo ele responde de uma forma diferente, cada pessoa ela responde de uma forma diferente ao medicamento ao qual ela foi exposto, ok? Aqui tem um exemplozinho, o medicamento chega aqui no estômago, tem os ácidos, né, estomacais que vão fazer a dissolução do medicamento para começar a absorção. Primeiro ele precisa ser dissolvido para ser absorvido e começar a sua ação farmacológica. Distribuição dos medicamentos. Depois de absorvido pela corrente sanguínea, o medicamento circula rapidamente pelo corpo, porque o tempo de circulação do sangue é em média 1 minuto. O coração bombeia, o sangue circula, é muito rápido. Mas a substância pode mover-se lentamente da corrente sanguínea até os tecidos do corpo. Os medicamentos penetram nos diferentes tecidos com velocidades diferentes, dependendo de sua capacidade de atravessar as membranas. O anestésico tiopental, por exemplo, entra com rapidez no cérebro, mas o mesmo não ocorre com o antibiótico penicilina, que demora um pouquinho mais. Em geral, os medicamentos solúveis em gorduras, que são classificados como lipossolúveis, atravessam as membranas celulares com mais rapidez, mais agilidade, que os medicamentos solúveis em água, que são chamados de hidrossolúveis. Quando começarmos a falar de meio de contraste, vocês vão entender o que é medicamento insolúvel, lipossolúvel, hidrossolúvel, com mais prática. Eliminação dos medicamentos. Como eu disse, tudo que entra tem que sair, certo? O seu corpo não consegue absorver 100% do medicamento. É preciso ser sintetizado, é preciso ser utilizado para que seja eliminado. Vamos lá, os medicamentos são metabolizados ou excretados intactos. Metabolismo é o processo pelo qual uma droga é quimicamente alterada no corpo, certo? Onde o fígado, que é o local principal, mas não único, de metabolismo desses medicamentos, das drogas. O fígado possui enzimas que facilitam reações químicas como oxidação, redução e hidrólise das drogas. Também possui outras enzimas que fixam substâncias à droga, produzindo reações chamadas de conjugações. Os conjugados, moléculas da droga com as substâncias fixadas, são excretados através da urina. Os rins filtram medicamentos da corrente sanguínea e excretam as substâncias na urina. Muitos fatores podem afetar a capacidade de excreção dos medicamentos pelos rins.
A capacidade renal de excreção dos medicamentos depende do fluxo urinário, ou seja, quanto mais você bebe água, mais rápido aquele medicamento ele vai ser eliminado. Do fluxo do sangue através dos rins, do estado também dos rins. Se o paciente tiver uma doença pré-existente renal, ele vai ter uma dificuldade de excreção desse medicamento. Não apenas eliminado pela urina, falando agora um pouquinho do meio de contraste, eu tenho a eliminação também através do bolo fecal, né? Todas as formas de excreção de substâncias do corpo podem levar essas partículas de meio de contraste, que vão variar com o tipo específico do contraste. Se é um contraste lipossolúvel, hidrossolúvel, ele vai ser administrado em determinada via de administração e eliminado de acordo com a sua capacidade de desassociação molecular, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Algumas substâncias entram no trato gastrointestinal e terminam nas fezes, se não forem reabsorvidas pela corrente sanguínea ou decompostas. Também pequenas quantidades de algumas substâncias são excretadas pela saliva, suor, leite materno e mesmo no ar expirado. A administração de um medicamento eliminado, principalmente pelo metabolismo no fígado, talvez tenha que ser ajustada para a pessoa com doença hepática, né, que tem dificuldade de estar sintetizando esse medicamento e posteriormente sendo eliminado, certo? Aqui tem um esquemazinho que geralmente eu explico quando eu dou essa aula para técnicos de enfermagem. Mas vamos esperar um pouquinho mais para que você, quando chegarmos em meio de contraste, vocês entendam esse processo de administração, circulação sistêmica e eliminação do medicamento de meio de contraste, certo? Aqui é mais uma questão também que eu aplico mais para o curso técnico de enfermagem, então eu vou falar um pouco mais que resumido para vocês, certo? Antigamente, tínhamos muito, né, na questão dos técnicos e profissionais de enfermagem, a administração do medicamento que foi prescrita de forma oral. Hoje, né, é proibida essa administração que o médico tenha feito por telefone ou até mesmo passou no corredor e mandou administrar o medicamento, porque nós precisamos ter um respaldo, na verdade, dos profissionais de enfermagem, que quem administra medicamento, inclusive meio de contraste, ou é técnico de enfermagem, ou é enfermeiro, né? Técnico em radiologia só obtenção e posicionamento para a imagem, sem que se atentar também, mas para evitar que venha ter algum problema no paciente e que futuramente o médico tire o corpo fora, né? Ele mandou por telefone que seja administrado, sei lá, um medicamento num leito X, a técnica de enfermagem administra, o paciente vem a óbito e quem responde é quem administrou. Porque daqui que ela prova que o médico, ele realmente, por telefone, prescreveu o medicamento, deu muito problema. Então, hoje as prescrições médicas, elas vêm sempre em formulários, carimbado e assinado, para que o profissional de enfermagem tenha esse respaldo em estar administrando o medicamento de forma correta e segura, né? E que se venha ter algum problema iatrogênico, até mesmo o paciente venha a óbito, tem algum tipo de consequência, sequela, quem vai responder também, né, vai ser o profissional médico que autorizou. Assim também eu já deixo uma observação para vocês acerca da execução de radiografias, mamografias, tomografias. Todos os exames solicitados têm que ser autorizados, carimbados e assinados pelo médico. Você não tem autonomia nenhuma para fazer exame que não seja justificado, certo? Então vamos lá, rapidinho eu vou ler aqui para vocês. Aqui, ó, a prescrição dos medicamentos é uma ordem escrita por profissional capacitado para ser preparada por um farmacêutico ou profissional de enfermagem e deve conter data do dia da prescrição, nome do paciente, tudo isso legível, viu? Hospital, unidade básica de saúde ou centro médico, nome do medicamento, dose do medicamento e horários que deve ser ingerido, os intervalos entre as doses, via de administração, assinatura e carimbo do médico, odontólogo ou profissional qualificado por quem existe no conselho, ou seja, o carimbo. E o medicamento deve ser legível e em outros hospitais, da unidade básica de saúde ou centro médico pode ser encontrado informatizado. Geralmente as letras de médicos são quase que ilegíveis, né? Acho que os farmacêuticos e técnicos, sei lá, e auxiliares de farmácia tem que fazer um curso extra para poder entender. Mas atualmente a maior parte dos serviços estão contando com digitalização, né? Que fica bem mais fácil. Digitaliza, imprime, só carimba e assina
que a principal informação, claro, além do nome do medicamento e a posologia, é o médico que está prescrevendo aquele medicamento, porque ele provavelmente já conhece do quadro clínico do paciente e tem o respaldo de estar prescrevendo aquele medicamento. Aí tem os tipos de prescrição, né, que é a padrão, única, imediata, permanente, verbal e telefônica. Já foi, como eu disse, anulada, não existe mais essa prescrição, não deve existir de forma nenhuma, porque é um tipo de prescrição que você pode estar levando um perigo para aquele paciente e que futuramente o médico não vai responder, porque não existe nenhum formulário legal que comprove que ele prescreveu aquele medicamento, né? A padrão deve conter quanto do medicamento o paciente deve receber e por quanto tempo, permanece em efeito por tempo indeterminado, por período especificado na própria prescrição. Prescrição única deve conter a prescrição do medicamento a ser administrado apenas uma vez. Prescrição imediata deve conter a prescrição do medicamento. Deixa eu passar uma vez. Deve conter a prescrição de um medicamento que o paciente deve receber imediatamente, no geral, para um problema urgente, né? Sei lá, uma parada cardíaca, cardiopulmonar, uma coisa nessa situação, nesse segmento. Prescrição permanente, além da prescrição médica de forma permanente. No geral, essas prescrições são elaboradas e executadas por equipes de uma determinada instituição, sendo hoje bem difundidas como protocolos de prescrição de medicamento para tratamento de determinadas patologias, que são aquelas patologias que não têm cura, né? São os medicamentos paliativos. E verbal telefônico, eu já expliquei para vocês, não pode ser utilizado. Então, vamos lá. Chegamos ao fim desse slide introdutório sobre farmacologia, alguns conceitos básicos. Nós vamos agora debater em sala como é que funciona esses medicamentos. E se vocês ficaram com alguma dúvida, já pode colocar eu como comentário ou lá mesmo no grupo de sala de aula, para que possamos avançar falando acerca dos meios de contraste. Lembrando que vocês precisam ter fixado que os meios de contraste são medicamentos diagnósticos que auxiliam elucidando exames radiográficos, podem ser administrados de diversas formas e eliminados de diversas formas também. E cada tipo de contraste que nós vamos estudar tem um tipo de exame específico ao qual ele responde, ao qual ele é correlacionado, certo? Espero que vocês tenham entendido e vamos até a próxima aula, que vocês vão estar tendo acesso por link. Obrigada aí pela atenção.